Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra para você hoje. Com certeza, eu creio que Deus falará ao seu coração. Eu quero fazer, na verdade, aqui um pedir que você junte sua família. Essa palavra ela é mais importante do que o pronunciamento de um presidente, do que qualquer autoridade sobre essa terra. Porque neste momento é Deus falando com você, é a sua palavra sendo ministrada ao seu coração. E eu peço que você não se distraia, que você não fique de um lado para o outro na sua casa, que você sente-se com a sua família e que você ouça a palavra de Deus e que você não deixe de assistir, não deixe de ouvir a palavra, porque, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Vamos orar em primeiro lugar, amém? Querido Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque hoje é domingo. É o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Para nós é sempre, Pai, um dia para a gente recomeçar com esperança. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar à tua igreja hoje, Pai. Que o Senhor venha mudar mentes e corações. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a viver, não de acordo com aquilo que nós pensamos, mas de acordo com aquilo que a tua palavra nos ensina. Molda, Senhor Deus, o nosso ser, nos santifica, nos traz mais para perto do Senhor nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amado irmão, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo de número 32. Amém? Nós vamos ler alguns versículos aqui e depois nós vamos prosseguir, nós vamos fazer hoje uma viagem na história da palavra de Deus, que está aqui em Êxodo, capítulo 32, versículo de número 1, amém? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: Tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e o levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para entrar a farra. Mais uma vez repetindo, né, irmãos? O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tirastes do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não nos traga este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo: Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei toda esta terra que prometi que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer sobre o povo.
Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do campo, do acampamento, e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu-lhe Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como este povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os israelitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escrevestes. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei. Meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Amém? Eu li praticamente todo esse capítulo para que você possa entender, junto comigo, a palavra de Deus no que vamos falar hoje. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto, diante de uma história que vocês conhecem muito bem. Êxodo, o livro de Êxodo, o nome Êxodo significa saída, não é? Depois de 430 anos na escravidão do Egito, o povo gemia debaixo da dor, da opressão, da maldição, do sofrimento. E aqui a gente já começa a aprender algumas lições. A gente começa a buscar a Deus, irmãos, quando a gente começa a passar pela dor, pelo sofrimento. É onde a gente começa a entender que Deus é o nosso socorro. Mas eu quero que você viaje comigo, não é? A palavra êxodo significa saída. Depois de 430 anos, o povo agora vai ter a grande oportunidade de sair daquele lugar de maldição, de tristeza, de dor, de lamento, de choro. Deus levanta o grande servo, Deus levanta o seu homem, né, chamado Moisés, né, que significa tirado das águas, aquele que milagrosamente foi salvo quando foi colocado naquele rio, né, pela sua mãe, para que ele não morresse na época em que Faraó levantou para matar vários bebês, um grande genocídio de crianças, mas Moisés foi salvo porque Deus tinha um plano. E aqui está Moisés, irmãos. Deus levanta esse homem de Deus para que ele, junto com esse povo que está ali, saiam pelo poder de Deus. Deus envia as 10 pragas, Deus leva eles até o Mar Vermelho e ali acontece um grande milagre, meus irmãos.
o mar se abre, Deus opera maravilhas, tira o povo com mão forte daquele lugar. E ali, meus irmãos, agora, a caminhada daquele povo vai ser pelo deserto. Deus usa o deserto como método para nos mudar. O povo passou muito tempo como escravo. E o que isso quer dizer, meus irmãos? A mentalidade daquele povo, o coração daquele povo ficou impregnado no Egito. Aqui também eu quero fazer uma observação para você nessa noite. Muitas vezes, meus irmãos, o mundo, alguns de vocês, como eu, talvez não nasceu num lar cristão, viemos do mundo e nós passamos talvez... Eu, antes de me converter, passei com certeza por algumas igrejas, ouvia a palavra, mas eu não tinha ainda me convertido. E eu aprendi uma coisa aqui, aí outro dia eu estava numa outra igreja, passei por várias igrejas, aprendi algumas coisas, mas eu não tinha tomado ainda a minha decisão ao lado de Jesus. Eu ainda estava no Egito, eu ainda estava no mundo. E eu ainda tinha práticas mundanas. Então, o povo de Israel estava ali com práticas ainda do Egito, ainda tinha coisas impregnadas dentro dos seus corações e das suas mentes. E hoje eu quero trabalhar com a igreja, mudando a mente e o coração. Amém? Mudando a mente e o coração. Para que nós possamos viver na presença do Senhor, irmãos, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós temos que mudar o nosso coração. Nós não podemos continuar pensando do jeito que nós pensávamos. Nós não podemos continuar do jeito que nós andávamos. O nosso coração precisa ser um novo coração. A palavra de Deus vai dizer que Deus quer nos dar um novo coração. E a nossa mentalidade precisa ser renovada em nome de Jesus. Então, amados irmãos, Deus usa o deserto como método para mudar o seu povo. Interessante isso. Deus poderia levar esse povo diretamente para a terra que ele prometeu aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Israel. Mas Deus preferiu usar o método do deserto. Muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente, irmãos, porque o deserto, ele não é para nos matar. O deserto é para que nossa mente possa mudar e o nosso coração possa ser transformado pelo poder de Deus. Então, o povo tinha que aprender muitas coisas, e esse é o processo que Deus usa, essa é a escola. Agora eles estavam livres do jugo de Faraó, porém agora estavam sob a tutela de Deus. Em nome de Jesus eu quero que você entenda uma coisa, meu querido irmão. Você saiu do jugo de Satanás, mas agora você está sobre a tutela, você está sobre a responsabilidade de Deus. Você não pode dar um passo sem antes buscar a orientação de Deus. Você não vive mais para o mundo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra. Então, ele está sob a tutela de Deus, e Deus levanta o seu servo Moisés, que agora vai ser o líder, que vai ser o pastor que vai guiar aquele grande rebanho para conduzir eles até a terra prometida. E no início era tudo novo, era tudo maravilhoso. Quando eles saíram dali, eles saíram cantando. Miriam vai cantar, Miriam vai glorificar o nome do Senhor por todas as bênçãos que estavam acontecendo. Irmãos, é assim, quando a gente começa a andar com Deus, para a gente é tudo muito novo, para a gente é tudo diferente, a gente está vivendo um momento, é como o primeiro amor, a gente quer aprender, a gente quer, sabe, se alegrar, nós queremos fazer tudo certo, nós queremos procurar viver ali diante do Senhor, e o povo está naquele início, tudo novo, só que o tempo vai passando, né? Ainda tinha muito para aprender, e Deus ele disse, vocês vão aprender agora a caminhar comigo nesse deserto. E no capítulo 15, versículo 32, irmãos, não precisa você abrir, eu quero só que você preste muita atenção. Moisés, por orientação de Deus, vai conduzir o povo ao deserto de Sur. Foi um primeiro deserto. E você vai perceber que, aqui comigo, que Deus paulatinamente vai trabalhando o povo de deserto em deserto. E quando eles chegam ali no deserto de Sur, e a primeira aula, o primeiro teste para aquele povo, né, que foi chegar no deserto de Sur, foi de não encontrar água. Irmãos, perceba comigo, eles ficaram ali, já chegaram, andaram durante 3 dias
E andar durante 3 dias sem comer e sem beber é algo realmente desgastante. Mas perceba como nós não podemos esquecer que nós estamos andando agora sobre a tutela de Deus. O que eu quero dizer? Nós estamos andando agora sobre o cuidado de Deus. Será que Deus vai deixar faltar alguma coisa para esse povo? Pergunto eu, meus irmãos. Será que Deus vai deixar faltar alguma coisa para você, meu querido irmão? Eu pergunto. Então, meus irmãos, quando eles chegaram ali, no capítulo 15, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 15, no versículo 22, que depois que Moisés conduziu Israel do Mar Vermelho até o deserto de Sur, durante 3 dias eles caminharam, e ali a palavra do Senhor vai dizer no versículo 24 que o povo começou a reclamar, dizendo: que beberemos? O povo começou a reclamar. Eles acabaram de sair da escravidão. Guarde bem essa palavra: reclamar, murmurar, não estar contente com Deus, nem com o que Deus faz. Será que nós também não temos sido assim, meu irmão? Preste muita atenção. Deus pacientemente leva o povo até uma cidade chamada Mara, dentro do deserto de Sur, e ali tem um riacho, ali tem um lago, né? E Deus, quando eles chegam ali, tinha água, mas a água era salgada, não é? Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, como aquele que vai cuidar de nós, como está cuidando deles, manda Moisés jogar ali um ramo sobre aquela água, e aquela água vai se tornar doce. Aquele povo agora vai poder beber aquela água. Ou seja, o povo não morreu de sede. Deus pacientemente transforma a água sem dizer nada. O povo continua no deserto, né? E agora eles vão para o próximo deserto, eles vão caminhar. Aqui o povo estava com fome, né? E no capítulo 16, meus irmãos, no versículo 2, eles chegam a esse deserto de Sim, e eles chegam com fome, e lá não tem comida, lá não tem o que comer. Mas eu pergunto mais uma vez para você, meu irmão: Deus tirou o povo como um forte do Egito. Deus agora está cuidando desse povo. Deus se comprometeu a cuidar desse povo. Será que Ele vai deixar esse povo passar necessidade? Será que Ele vai deixar esse povo morrer de fome? Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o versículo 2 do capítulo 16 de Êxodo: o povo reclamou com Moisés, e eles já começaram dizendo assim a Moisés. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe aos israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Veja a reclamação do povo, meus irmãos. E eles rapidamente começaram a se lembrar do Egito, do lugar de maldição, de escravidão, de tristeza. Vejam, perceba comigo como a mentalidade deles ainda estava lá no Egito. Terrível, meus irmãos. E Deus está levando eles para o deserto para tratar, para mudar a mente, para mudar o coração. Deus, pela sua infinita misericórdia, mais uma vez, pacientemente, mesmo com a murmuração daquele povo, no versículo 4, vai dizer que Deus faz chover pão do céu. Você já viu isso? Deus fazer chover pão do céu. Esse Deus é maravilhoso. Sabe o que significa isso? Deus dando a sua provisão de lugares que a gente não imagina. Então, o povo mais uma vez é sustentado. O povo mais uma vez é cuidado por Deus. E Deus, no versículo 8 desse capítulo 16, meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, Ele ouviu as queixas contra ele, né? E Moisés vai dizer: quem somos nós para vocês estarem reclamando de nós? Vocês estão reclamando do Senhor, vocês estão murmurando, vocês não estão satisfeitos. Não é conosco que estamos conduzindo vocês por esse deserto, mas estão reclamando com o Senhor nosso Deus. No capítulo 17, meus irmãos, o povo sai do deserto de Sim e para acampar em Redifim, e mais uma vez lá não havia água para beber. Agora esse povo mais uma vez vai passar por uma situação em que Deus está observando. Veja, Deus está nos observando, meus irmãos. Muitas vezes nós vamos passar num aperto, como nós estamos passando. Talvez você está passando por uma situação difícil
E Deus, na verdade, está nos provando, está te provando para saber realmente, né, como vai ser a sua atitude, se o seu coração realmente já está sendo mudado, se a sua mente está mudada. E eles ali reclamaram de novo, irmãos. No versículo 2 do capítulo 17, a palavra vai dizer: por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mais uma vez o povo se esqueceu que eles estavam sendo conduzidos, que agora eles não pertenciam mais ao Egito. A mente e o coração deles estavam fechados, meus irmãos. Eles não queriam se deixar abrir para um novo mundo. Eu quero dizer para você, meu irmão, deixe-se abrir para um novo mundo. Interessante, Deus já não havia mostrado lá atrás que ia cuidar deles. Tirou eles como forte do Egito, trouxe para o deserto, mas continua com eles o tempo todo. Sabe, irmãos, aqui Deus está ao lado do seu povo. E quem tem Deus tem tudo o que precisa. Escute muito bem isso. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. Estou querendo dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que vai me ouvir nesse dia, nessa noite, neste domingo. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. Você não precisa de luxo nessa terra. Você não precisa de ficar rico. Você não precisa ficar desesperado, sabe? Como se as pessoas estão para ganhar dinheiro, para aproveitar essa oportunidade agora, né? Essa situação para explorar as pessoas, para ficar rico. Não. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. Quem tem Deus ao seu lado tem tudo o que precisa. Mas pela terceira vez eles não conseguem ver e enxergar isso, que Deus supre, que Deus cuida. Parece que esse povo está com o pé atrás com Deus. Você já viu alguém andar com o pé atrás, desconfiado? Esse povo andava com Deus desconfiado. Andava com Moisés desconfiado. E então, irmãos, aqui o povo mais uma vez vai reclamar a Moisés, que por sua vez vai clamar. Grave bem essa palavra também, clamar. Guarde muito bem essa palavra. É uma diferença muito grande entre reclamar e clamar. Quando você estiver passando por momentos de dificuldade, você vai reclamar ou você vai clamar a Deus? Reclamar é murmurar, é não estar contente. Clamar é pedir o socorro de Deus, é pedir que Deus se compadeça, que Deus tenha misericórdia. Aí Deus vai fazer, irmãos, o que? Esse povo reclamou ali, mais uma vez com Moisés, e Moisés vai clamar a Deus para que ele dê água. Deserto é um lugar realmente, irmãos, onde se falta muita água, por isso que é um deserto. E Deus da rocha, mais uma vez, de lugares que a gente não espera, Deus vai dar a providência. Deus manda Moisés tocar a rocha, Deus manda Moisés falar com a rocha, para que da rocha saísse água. E aí, meus irmãos, Deus vai cuidar do seu povo. O povo vai receber de novo o amparo de Deus. Percebam, o povo precisa mudar a mente e o coração. E Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é bondoso para ensinar a esse povo que as coisas mudaram. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, as coisas mudaram. Agora não é mais como você aprendeu, agora não é mais do seu jeito, agora não é mais do jeito que você pensa. Não, eu penso desse jeito. Eu tenho uma maneira diferente de ver. Não é não, meu irmão. Ouça a palavra de Deus que diz que agora você está sobre a visão de Deus, sobre a palavra de Deus, você está sobre a autoridade da palavra de Deus, dos servos de Deus, dos pastores, daqueles a quem Deus colocou na sua vida, para guiá-lo, para que você possa ser conduzido na palavra dele. Então, meu irmão, escute isso. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos caminhar segundo a visão do reino. Né? O reino de Deus precisa ser colocado em prática. Esquece o que você aprendeu no mundo. Todos os caminhos levam a Deus. A placa de igreja não salva. Cuidado com o que estão dizendo, meus irmãos, com essas frases prontas. Cuidado com essas frases prontas. Existem os falsos profetas. Existem pastores que estão enganando. Existem pastores que não têm ética, que não têm moral, que estão apenas pastoreando por ganância, que estão vivendo apenas hoje, nesse dia, nessa situação que nós estamos vendo, muitos falsos profetas estão caindo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam apenas pensando no dinheiro, apenas
usando e usurpando a palavra de Deus para arrancar dinheiro das pessoas. E agora que as igrejas não podem estar mais cheias, eles estão desesperados, porque eles sabem que a única maneira que eles tinham de manipular é quando eles tinham as pessoas ali, né, para usá-las e para manipulá-las. Misericórdia, irmãos. Existem os falsos profetas, falsos pastores, que não respeitam o rebanho de Deus. Agora é diferente, você precisa aprender. E a escola de Deus continua. No capítulo de número 19, no versículo de número 1 ao 5, vai dizer assim: no dia em que se completarem 3 meses, que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. E Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Israel e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui, meus amados irmãos, Deus chama a atenção, Deus estabelece uma nova diretriz para o povo. Agora vocês precisam caminhar debaixo de obediência. Irmãos, eu fico até realmente aqui com meu coração fervoroso. Não adianta nós queremos fazermos as coisas sem estarmos debaixo da obediência de Deus. Deus manda Moisés dizer para o povo que eles precisam caminhar debaixo de obediência. E essa é uma condição que Deus estabeleceu, que se eles guardassem fielmente a aliança, né, se eles fossem um povo fiel a Deus, eles também seriam um povo especial, seriam um povo precioso para Deus diante de todas as nações. Eles seriam um povo de reinos e sacerdotes, seriam um povo exclusivo de Deus. Isso vai dizer lá no Novo Testamento que nós também somos um povo exclusivo de Deus, sacerdote real. Nós pertencemos agora a um Deus que nos ama. Perceba, meus irmãos, Deus livrou o povo de todas as pragas. Deus tem nos livrado dessa praga, desse vírus. Nenhum de nós, graças a Deus, Ele tem nos poupado. Mas nós temos que prestar muita atenção, irmãos. Nós temos que aprender com os erros que esse povo está cometendo. Esse povo não quer mudar a sua mente. Esse povo não quer mudar o seu coração. E aí, irmãos, o povo agora tem uma palavra, um objetivo. Eles não vão andar pela visão deles, pelo que eles pensam. Não, meu filho, guarde para você, ou melhor, eu quero te orientar o que você aprenda na palavra de Deus. Você guarde o que você tem do seu conhecimento, guarde para você mesmo ou ignore isso. A palavra de Deus, irmãos, vai dizer, depois dessa instrução dada no capítulo 19, no versículo 32, irmãos, ainda o povo, mesmo recebendo a instrução, o povo, o que eles fazem? Eles vão, aqui vamos aprender, né? O povo de Deus agora está, né, procurando viver de maneira totalmente fora do propósito de Deus. O povo errou mais uma vez. E eu quero que você agora volte comigo lá para o capítulo 32, não é? Porque aqui nós vamos ver, depois dessa instrução toda que Deus deu para o povo, chega no capítulo 32, onde nós lemos no início da nossa mensagem. O povo mais uma vez continuava com a mente e o coração lá no Egito. Por quê, irmãos? Porque agora nós estamos aqui, nós acabamos de ler que o povo faz para si um bezerro de ouro. E o versículo 1 vai dizer assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós Deus que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Primeira verdade que nós temos que estabelecer aqui, irmãos: o povo errou por acreditar que podia fazer o que quisessem fazer.
O povo ainda estava com aquela mentalidade. Não tem nada a ver, Moisés está demorando a aparecer, vamos tomar aqui o irmão do Moisés, o Arão, e ele vai nos pastorear e vai pastorear segundo o que a gente quer. E vamos ordenar a ele que faça uma estátua. Nós vamos dar ouros a ele, vamos dar os nossos objetos pessoais para ele, que construir um ídolo, nós precisamos adorar. E eles passam por cima, meus irmãos, da autoridade do homem de Deus e simplesmente desprezam a palavra do Senhor. Desobedecem a Deus. Porque lá atrás, Deus já tinha dado a instrução para esse povo, para não adorar ídolos, para não fazer outros deuses além dele, para procurar viver debaixo da obediência da palavra do Senhor e dos seus servos. O povo errou por acreditar que podia fazer o que quisesse, até passar por cima da autoridade do homem de Deus. Se fosse preciso, eles fariam. E eles chamam Moisés de esse Moisés. Veja quanta falta de amor, de respeito, de consideração. O povo desprezou aquele homem que lá no começo esteve com eles no Egito, que lutou, que orou. Eles esqueceram completamente. Veja como a mentalidade desse povo não quer mudar, irmãos. Será que eu e vocês também não estamos assim? Muitas vezes não levamos em consideração a palavra que o pastor dá. O pastor fala, vai por aqui, ovelha, faça isso. E a ovelha simplesmente, ela despreza, ela não obedece. Quais são as consequências disso, meus irmãos? Moisés era o líder, o pastor daquele povo, mas eles não o consideravam como pastor. Isso aqui é muito grave. Isso chama-se, uma palavra no mundo nosso de hoje, insubordinação. Eu não quero falar de política aqui não, mas essa semana foi muito badalada, né? O nosso atual presidente demitiu o ministro da Saúde. E está uma polêmica muito grande, mas se você estudar, se você se informar, se você procurar saber, o que houve de fato ali foi insubordinação. A pessoa que acha que ela é maior do que aquele que a colocou ali para servir. E nós estamos para servir a Deus, nós não estamos aqui para, sabe, irmãos, fazer o que a gente quer. Não seja insubordinado. Gente que não consegue respeitar, gente que não consegue obedecer aos seus líderes. Nunca tome uma decisão, meu irmão, sem consultar ou esperar pelo seu líder espiritual, mesmo que pareça que está demorando. Estou doido para começar os nossos cultos na igreja, mas eu não posso ser irresponsável, meus irmãos, de colocar todos vocês em risco. Eu não posso, eu tenho que obedecer a Deus. Ainda que todos estejam fazendo aquilo que todo mundo está fazendo, eu não posso fazer isso porque eu tenho um compromisso com Deus e com a sua palavra. E nós veremos o fim disso, meus irmãos, veremos o resultado. Então, esse Moisés já deve ter morrido. Ele demora demais para se manifestar. Vamos tomar uma atitude assim. Assim não dá para ficar. Ainda que tenhamos que criar um Deus para adorar e pecar, não vamos esperar. Deixa eu dizer uma coisa aqui, meu irmão. Cuidado. Cuidado com a pressa. Ela muitas vezes não nos ajuda. A pressa, como diz o ditado, é inimiga da perfeição. Principalmente quando tem alguém que podemos esperar, o nosso líder, o nosso pastor. Calma, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra do Senhor. Segundo a verdade que nós estamos aprendendo com o erro e para que nós possamos mudar a nossa mente, o nosso coração, o povo pecou mesmo sabendo que isso traria consequências graves para eles mesmos. Irmãos, isso se chama coração obstinado. O povo aqui era obstinado a não obedecer às ordens dadas por Deus. No versículo 7, então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se e muito depressa se desviaram daquilo que lhe ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram sacrifício e disseram, eis aí, ó Israel, seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo de coração obstinado. Este povo é um povo de um coração obstinado. Obstinado como bois e cavalos, que não correspondem às ordens. O povo de Israel estava assim, irmãos. Cada um queria fazer o que queria. Cada um queria tomar a decisão que queria tomar. E faziam as coisas sem
pedir a orientação. Eles simplesmente estavam vivendo como se estivesse ainda no Egito. E aí, meus irmãos, as consequências são terríveis. Aquele povo estava com o coração duro, aquele povo estava com a mente ainda endurecida, estava com a mente fechada e não queriam mudar. E em terceiro lugar, irmãos, o povo feriu o coração de Deus com o desprezo por sua palavra. Sabe, meus irmãos, nós muitas vezes com as nossas atitudes nós vamos ferir o coração de Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Deus vai tirar a credencial do povo. Porque Deus, lá no capítulo 19 desse mesmo livro de Êxodo, Deus faz a promessa de que eles seriam o tesouro pessoal deles, de que eles seriam sacerdote, um reino de sacerdotes, um povo exclusivo de Deus. Mas Deus agora, olhando para essa situação, com o coração ferido e sangrado, Ele vai dizer para aquele povo: este teu povo, Moisés, pecou contra mim. Agora Deus não chama eles mais de meu povo. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque se nós somos povo de Deus, nós obedecemos. Povo de Deus obedece. Povo de Deus não confronta, não se rebela, não endurece o seu coração, muda a sua mente, procura entender o plano de Deus de forma humilde. Aquele povo era um povo que estava carregado de orgulho e de arrogância. Eles estavam obstinados como bois e cavalos. Eles estavam se rebelando. Sabe, meus irmãos, um dos pecados terríveis na Bíblia é o pecado da rebelião. Isso é um pecado muito antigo que aconteceu inclusive nos céus, quando Lúcifer foi lançado para fora da glória e da presença de Deus no céu, porque ele se rebelou contra Deus. Então, irmãos, vamos cuidar para que nós não nos rebelemos contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, em quarto lugar, Deus tem o direito de se irar conosco, porque Deus não se ira conosco por qualquer coisa. Talvez você e eu, a gente se ira, né? O pastor às vezes também, irmãos, eu confesso, tem horas que eu fico irado por pouca coisa. E eu tenho aprendido aqui que Deus Deus não se irou por qualquer coisa. Deus não se irou por qualquer coisinha que a gente faz, qualquer pecado que a gente comete. Deus, ele é paciente, Deus, ele é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é bondoso. Meus irmãos, mas Deus tem o direito de se irar conosco. Afinal, até a paciência de Deus tem limite. Vocês sabiam disso? Até a paciência de Deus tem limite. Então ele disse isso no versículo 9 e 10, ele procurou Moisés e disse: esse povo é um povo obstinado, deixa-me agora que a minha ira se acenda contra eles e eu vou destruir eles, Moisés. Eu vou acabar com eles e vou começar de você. A partir de você eu vou fazer uma nova nação. E aí, meus irmãos, como sempre, aquele que tem Deus, aquele que procura servir a Deus, que quer obedecer a Deus, ele tem uma outra mentalidade, ele não vai reclamar. Moisés então põe-se a clamar a Deus em favor do povo. Moisés vai interceder, né? Naquele momento ele vai pedir: Senhor, perdoa, mesmo sabendo que Deus está virado. Ele vai pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia, que Deus perdoe aquele povo. E aí, meus irmãos, Deus vai dizer que ele vai perdoar aquele povo, porque Moisés lembrou: Senhor, se o Senhor matar esse povo, os inimigos vão falar que o Senhor se vingou, que o Senhor tirou esse povo para matar eles aqui. E eu tenho certeza que o Senhor não é assim. O Senhor é um Deus bom e misericordioso. Perdoa eles, Senhor Deus. Tem misericórdia. O Senhor prometeu que iria levar esse povo para a terra prometida. Então, a palavra de Deus vai dizer que e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Só que aí, meus irmãos, nós aprendemos uma quinta verdade. Aqui, antes de falar dessa quinta verdade, Deus, ele tem o direito de se irar, mas até então, Deus não aplicou a sua ira porque Moisés clamou a Deus. Sabe, meus irmãos, escute muito bem isso aqui. O seu líder, o seu pastor tem orado por você. Você não tem percebido, mas talvez Deus esteja irado com você. E sabe por que Deus ainda não manifestou a sua ira sobre sua vida, sobre você, sobre talvez até a sua família? Porque o pastor tem orado pela sua vida e tem pedido misericórdia. Mas aí, quando nós chegamos, irmãos, veja a importância do líder, do pastor na sua vida. Dê valor ao seu pastor. Dê valor porque ele clama
porque Ele ora pela sua vida, porque Ele ora pela sua família. Não é fácil, irmãos, ser pastor. Eu vejo aqui como Moisés estava sofrendo com esse povo durante todo esse tempo. Um povo de coração duro, obstinado, de uma mente que não queria mudar. Mas ele ainda assim, ele era amoroso. Até o dia, irmãos, que ele encontrou essa situação. Aí a coisa muda, irmãos. O que nós aprendemos aqui em quinto lugar? A gente só pode mudar a mente e o coração quando começarmos a ver e a sentir a mesma dor do coração de Deus. O versículo 19 vai dizer assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, jogou as tábuas no chão, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, e esparramou, e depois pôs na água e diluiu, e fez com que os israelitas bebessem. E ali, irmãos, ele olhou para o seu irmão Arão e falou: por que você cometeu esse grande pecado? O que vocês fizeram? Vocês levantaram um ídolo dentro do acampamento, dentro do lugar onde habita a santa presença de Deus. Arão covardemente vai chegar para o seu irmão e dizer: esse povo é um povo rebelde, esse povo é um povo propenso para o mal. E ele também foi negligente, porque como líder ele deveria ter se mantido. Sabe, irmãos, muitas vezes nós seremos pressionados a fazer as coisas erradas, mas nós devemos manter-nos firmes na palavra de Deus. E aí aquele homem cedeu à pressão daquele povo. A gente só pode mudar o coração e a mente quando a gente sentir a mesma dor que o coração de Deus sente. Agora, Moisés ele pediu para Deus ter misericórdia. Olha só que coisa, parece meio contraditório isso aqui, né? Ele pede para Deus não punir o povo. Mas quando Moisés chega lá, quando ele viu, ele sentiu a dor do coração de Deus. Moisés viu o desprezo que o povo tinha por Deus. E aí Moisés se irou, irmãos. Ele não só se irou, mas ele também executou o juízo. O que ele faz aí? Moisés se coloca de pé no acampamento e diz: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento da tenda, e de tenda em tenda mate o seu irmão e o seu inimigo, e o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. Naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Está vendo aí, meu irmão? Você só vai aprender. Isso é mudança de mente e de coração. Isso aqui parece uma coisa horrível, né? Matar o seu próprio irmão, seu filho, seu amigo. Acontece o seguinte, meu irmão: o pecado aqui foi grave. O pecado aqui foi gravíssimo. Pecado de rebelião. O povo levantou um ídolo. O povo ofendeu a Deus. O povo desprezou a Deus, a sua divindade, a sua santidade. O povo simplesmente machucou e feriu o coração de Deus. E Moisés viu e sentiu isso. Quando ele viu, ele não aguentou, irmãos. Ele separou aqueles que iriam estar com ele. E quem não estava com ele naquele dia, irmãos, foi morto. Triste isso, né, irmãos? Olha só as consequências que o povo começou a trazer para si por causa da reclamação, por causa da murmuração. O povo traiu. Deus não divide a sua glória com ninguém. O povo traiu a Deus. O povo se prostituiu.